Oi, pessoal, bem-vindo todos vocês ao mini curso de Física de Partículas, né? A convite da SBPC. Infelizmente, não vou poder estar dando esse curso para vocês pessoalmente. Então, parabéns por você estar dedicando esse tempo a esse curso de Física de Partículas. Espero que você goste, tá, do curso, que você tenha proveito. O curso vai ser bastante leve, né? Bem introdutório para você que está curioso, querendo entender o mundo de Física de Partículas, tá? Então, hoje, esse mini curso aí vai ser um mini curso de física com alegria, tá? Então, nesse mini curso, eu vou falar de alguns tópicos em particular. Serão focados em átomos, forças versus partículas, né? Como é que a gente sai da ideia de força para a ideia de física para partículas elementares, tá? Desculpa, do que é feito o nosso universo e de a conexão entre física de partículas e tecnologias, né? Por que a física de partículas é importante para a sociedade? Então, espero que você goste, tá? Só introduzindo um pouquinho, tá? Meu nome é Farinaldo, né? Um nome super esquisito, mas que eu aprendi a gostar. E eu sou professor e líder de grupo de pesquisa no Instituto Internacional de Física, aqui na UFRN. E nessa foto aí, nessa bela foto que vocês conseguem ver, tá? O instituto seria localizado mais ou menos aqui onde está essa seta, tá? Um pouquinho distante das dunas. Mais ou menos levam quase acho que 40 a 1 hora de carro para chegar nas dunas de Natal, tá? Então, recomendo quem nunca foi ir, é um lugar belíssimo. E agradeço muito a SBPC por estar dando essa oportunidade de entrar em contato com todos vocês. Infelizmente, realmente não pode ser isso, não podemos dar esse curso presencialmente, né? Mas quem sabe numa próxima oportunidade, tá bom? Então, esse pessoal, só vocês terem uma ideia de quem eu sou, né? Um pouquinho de mim. Aqui em Natal, né? Exatamente, eu estou gravando aqui da minha sala aqui na universidade. Nós temos um grupo de partículas e astropartículas, né? Que foi criado no início de 2018, que exatamente é o ano que eu voltei ao Brasil, depois de alguns anos fora, no exterior. E essa é mais ou menos a foto do nosso grupo, tá? Com alguns membros que já foram, outros novos chegaram, né? Isso é mais ou menos a foto do nosso grupo. E nós temos até um canal no YouTube onde a gente tenta divulgar um pouquinho de ciência e um pouquinho da vida acadêmica, né? Aconselhando, dando conselhos sobre a vida acadêmica, como ter sucesso na vida acadêmica, oportunidades de bolsas no exterior para quem tem interesse, tá? Então esse é mais o canal, se vocês quiserem colocarem lá no YouTube em inglês, Particle and Astroparticle, que é o nome do nosso grupo, né? A gente está no Instituto Internacional de Física. Todas as nossas atividades, reuniões de grupo são todas em inglês. Então, essa página também o título dela está em inglês, mas a gente tem a grande maioria dos conteúdos são em português, tá? Então, bem, pessoal, sem mais delongas, né? Vamos começar esse mini curso. Na primeira aula, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho de átomos e alguns conceitos de mecânica quântica, tá? Então, vamos lá. Irei dividir essa primeira aula, que será talvez a mais longa de todas, em modelos atômicos e em alguns conceitos de mecânica quântica, tá? Então, como eu falei para vocês, vai ser falar de física com um pouquinho de diversão. Então, eu vou falar de algumas curiosidades ao longo dessa história, de como a gente conseguiu ter esse entendimento, um pouco desse entendimento dos átomos, das partículas que compõem os átomos, e vamos lá se divertindo à medida que a gente vai aprendendo um pouquinho de física, tá? Então, voltando lá atrás mesmo, 400 anos antes de Cristo, a alquimia era meio que a ciência na época, né? Não era uma ciência, mas era a prática que explorava a combinação de elementos químicos com diversos objetivos. Alguns objetivos um pouquinho mais exóticos, por exemplo, um deles era transformar chumbo em ouro. Beleza, né? Mas outra era criar uma poção mágica que daria vida eterna. Seria criar aí o mestre dos magos da pré-história, da idade da Grécia Antiga, tá? Eles queriam ter um mestre dos magos lá. Eles fingiam ser os mestres do mago, querer ter a vida eterna e ter a visão, o corpo perfeito também.
Mas tudo bem. Eles assumiam naquela época, lembre-se que naquela época nada era quantitativo, é meio que uma filosofia, né? Digamos assim, na sua maior parte, né? Eles assumiram que a matéria é constituída de algumas partículas, seja as quais forem átomos, e divisão de átomos é não divisível, né? E como eu falei para vocês anteriormente, não tinha nenhuma evidência experimental disso, né? E logo depois veio Aristóteles, né? Um pouco depois, e ele fala uma frase para mim é super importante, né? Que é: nunca farei nada neste mundo sem coragem, é a maior das qualidades após a honra, né? Super dando uma de gladiador, né? Um gladiador antigo lá do filme, após ser questionado sobre sua forma de enxergar a vida, né? Então, enquanto Platão, né, que era seu mestre, né, acreditava na existência de átomos dotados de formas geométricas diferentes, né, retângulo e tudo mais, Aristóteles negava a existência das partículas e considerava que o átomo era cheio de um material indivisível ao infinito. Então, é como se você tivesse um material e ele poderia dividir até o infinito. Não existia um pedaço mínimo tal qual a gente não poderia realmente dividir mais. Não existia esse átomo indivisível, né? Então, tudo poderia ser dividido ao infinito. Essa era a ideia de Aristóteles, né? E ainda na Grécia Antiga, viu, Demócrito e Leucipo, acho que deve ser a pronúncia, né? Existe uma confusão na literatura, tá? Eu dei uma investigada e existe realmente alguns trabalhos que são contraditórios para dizer quem fez o quê, né? Até porque um era discípulo do outro, né? Demócrito era considerado pupilo de Leucipo, né? E de toda forma, ambos acreditavam que a matéria era divisível e composta por partículas indivisíveis chamadas átomos. Então, existia um tipo de matéria chamada átomo, né, que dali diante nada mais poderia ser visto, né? Era a menor coisa que poderia existir no nosso universo, seriam os átomos, né? Diferente do que pensava Aristóteles. Então, olha lá o pulo que eu estou fazendo, tá? Da Grécia Antiga para 1789. Então, Lavoisier veio com essa abordagem mais quantitativa no âmbito da química, né? Dando um tratamento bem mais quantitativo, como deve ser, né? A ciência. Ele fez um experimento, ele colocou uma jarra, né? Pegou uma jarra e colocou mercúrio nela, mediu a sua massa dessa jarra, né? De todo o conjunto, aqueceu e observou que a massa após o aquecimento de todo o conjunto era igual a antes do aquecimento, né? Então ele concluiu que a reação química, essa foi entre aspas, tá? Exatamente o que ele disse, né? Traduzindo para o português. Em uma reação química, átomos não são criados nem destruídos. Todos os átomos dos reagentes estão também presentes nos produtos. Traduzindo aí para o português claro, né? Para o português que é mais inteligível para uma pessoa que talvez não esteja muito acostumado a lidar com termos científicos, uma forma mais formal de escrita, né? Na ciência. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a lei mais famosa, acho que é a forma mais famosa, o quote, né, que a gente fala assim, que ele não disse exatamente isso, ele disse o que eu falei, destaquei aqui em vermelho. Né? Mas nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? É isso que ele quer dizer. Mas, na verdade, não é bem assim, né? O que ele quer, o que esse nada se perde, nada se cria, é que as energias são conservadas, no final da conta. Né? Quando você queima alguma coisa, você está transferindo a energia só está mudando a forma dela, né? Mas a energia está lá, conservada. Então, uma forma é que se você acredita realmente piamente na frase dele, você pode queimar dinheiro e vai acreditar que nada se perde, se transforma. Realmente não se perde, né? Aquela matéria não se perde, aquele valor lá perdeu. Se vocês quiserem, antes de tentar fazer uma experiência dessa para poder provar
a lei de Lavoisier, a chamada lei da conservação de massa, pode dar o dinheiro para mim, que não tem problema algum, tá? Eu posso, simplesmente acredito em vocês. Vou concordar com vocês, tá? Então, essa é a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, né, que mais restritamente, como posso dizer, cientificamente falando, lei de conservação da massa não é muito correto, né? Mas essa foi a chamada lei de conservação da massa. Tá? Porque a massa em si, ela não é conservada, né? Mas tudo bem. Deixa essa conversa para outro dia. Então, essa é a lei de Lavoisier. Lembre-se que a gente fez um pulo de 400 anos, ou Grécia Antiga, para 1789, né? Um pulo enorme, né? E chegamos nos 1800, então, quando Dalton, né, propõe uma esfera maciça e indivisível como átomos. Né? Então, baseado nos seus antecessores, em 1804, Dalton propôs sua teoria sobre o átomo baseado como uma espécie de esfera maciça e indivisível. Ele também postulou que não pode ser criado ou destruído, e elementos são formados por um mesmo tipo de átomo. Então, essa era a ideia dele. Aqui, lembre-se, nessa época a gente já tem um tratamento um pouquinho mais quantitativo, mas essa afirmação dele é nada mais nada menos que uma simples afirmação, sem nenhuma evidência experimental. Tá? Então, chegamos em 1897, ou seja, 1803 para 1897, 90 e poucos anos depois, chegar a um modelo atômico do J.J. Thomson, né, onde é o chamado, conhecido como modelo de pudim de passas. Então, ele comprovou que o átomo é composto por partículas eletricamente positivas e negativas. Então, uma curiosidade muito interessante do J.J. Thomson é que ele é prêmio Nobel em 1906. Ó, esse experimento é 1897, tá? Em 1906, ele ganhou o prêmio Nobel em função desse modelo, né? De provar que o núcleo é formado por partículas positivas e negativas. E seu filho, George Thomson, também prêmio Nobel de Física, em 1937, né? Então, digamos aí, 30 anos depois, mais ou menos, né? Provando que o átomo, que o elétron, que é uma das partículas negativas que ele observou dentro do átomo, tinha um comportamento ondulatório. Mas eu vou falar um pouquinho mais desse comportamento ondulatório, que é do que eu estou falando, mais para frente. Tá? Não se preocupe. Então, é só uma curiosidade que o filho deles é prêmio Nobel. Imagina você ser prêmio Nobel e ainda por cima seu filho ser prêmio Nobel também. E vocês vão ver que tem uma história muito interessante sobre esses dois, tá? Em 1911, chegamos ao famosíssimo Rutherford, né? Onde propôs um modelo planetário. Ele comprovou a existência de um núcleo que concentra massa consideravelmente no seu núcleo, né? Contendo cargas positivas, prótons, e ao redor do núcleo ele propôs e comprovou que circulavam elétrons com carga negativa em órbitas, aí ele supôs, né? Em órbitas circulares ou elípticas, que tornavam o átomo como um todo eletricamente neutro. Então, é como se tivesse prótons e você tem um elétron orbitando e tornava o átomo como um todo neutro. Uma curiosidade sobre ele é que o mentor dele foi nada mais nada menos que o Thomson, o J.J. Thomson, que eu acabei de mencionar. E uma coisa curiosa é que nessa época, em 1911, as cartas de recomendação já eram bastante importantes para você conseguir posições de professor, né, lá fora. No Brasil, isso não é adotado, né? Hoje, os concursos públicos no Brasil não existe carta de recomendação, não é requisito, diferentemente de lá fora. Né? Lá fora, carta de recomendação são uma das coisas que tem o maior peso. Então, ele recebeu uma carta do J.J. Thomson e para assumir uma posição de professor na Universidade McGill, no Canadá. Isso é uma coisa bastante curiosa, né? E como foi que ele provou isso, né? Qual foi a ideia por trás? Então, o que ele fez? Ele pegou uma fonte de feixe de partículas alfa. Alfa são partículas
positivamente carregadas. Tá? Vou falar um pouquinho mais delas. E ele colidiu essas partículas alfa numa lâmina de ouro. Vamos parar um pouquinho. Ele colidiu partículas alfa, que são positivamente carregadas, numa lâmina de ouro. O que acontece? Ao lançar essas partículas alfa nessa lâmina de ouro, ele observou que a maioria dessas partículas alfas passavam direto. Tá? A maioria. Ele observou que algumas eram defletidas. Então, a maioria passava direto e algumas defletidas. Qual a conclusão que ele chegou em função disso? É que se a maioria passava direto, então o átomo, né, é praticamente vazio. Então, ele tem algumas concentrações, tem uma concentração de massa, mas no todo, ele é praticamente vazio. Porque essas partículas alfas passavam direto. Entretanto, como eu falei, algumas destas partículas alfa eram defletidas. Se eram defletidas, então é porque o núcleo atômico era também positivamente carregado. Por quê? Porque sabemos da força elétrica, né, se a gente pensar no ensino médio, F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Partículas de cargas iguais são afastadas ou repelidas, né? Partículas de cargas contrárias são atraídas. Então, se eu tenho uma partícula alfa que é positivamente carregada e colido em algo e ela deflete, em vez de ser atraído, é porque aquele algo tem a mesma carga da minha fonte. Tá? Essa era a ideia por trás. Outra coisa interessante é que imagine que você queira saber, talvez vocês já, não sei se vocês já ouviram falar, em tipos de radiações diferentes. Tem radiações beta, gama e alfa. Tá? Então vamos entender. Vamos supor que eu queira saber qual é a carga elétrica dessas radiações, radiações gama, beta e alfa. Então, se você colocar, como nessa figura que vocês estão vendo aqui, né? nesse slide, vou fazer um desenho aqui. Ó, vocês podem ver que aqui o que eu tenho é uma carga, uma placa positiva e outra negativa, certo? Então, o que quer dizer? Se eu tenho uma fonte aqui, que é um elemento radiativo, algumas fendas que fazem colimar essas minhas partículas, essas minhas radiações, alfa, beta e gama, tá? E elas passam por aqui. Então, a minha fonte, tem a partículazinha aqui, ó, passou pela fenda, passou por outra fenda e ela chegou aqui. Quando ela chega aqui, pessoal, ela está aqui nesse pontinho aqui, o que ocorre? Vocês devem lembrar, se não lembrarem, eu vou lembrar para vocês agora, que a força elétrica, né, sobre uma partícula de carga Q, é igual a Q vezes E, o que é o campo elétrico. Tá? Isso daqui é um vetor, isso daqui também é um vetor. Tá? Quer dizer que tem modo, direção e sentido. Tá? Então, o que eu quero dizer? Notem que o sinal da carga Q vai me dizer se a força vai atuar no mesmo sentido ou não do campo elétrico. Então, se o campo elétrico está mais e aqui está menos, como seriam as linhas de campo? Né? Se tem um campo elétrico aqui as linhas de campo são saindo. Né? E uma carga negativa, as linhas de campo são entrando. Então, você tem um campo elétrico mais ou menos. Mais ou menos. Então, essas são as linhas de campo. Quanto mais próximas essas linhas de campo for, né, mais retas são essas linhas de campo. O que eu quero dizer? Porque essas linhas de campo, elas não são exatamente retas, né? Isso vai depender da distância que está aqui, mas isso é outra história. Tá? Isso aí a gente vai para falar de ou Física 3 no curso de bacharelado ou licenciatura em Física, ou lá no ensino médio, no curso de Eletricidade.
quando o professor está falando de eletricidade. Mas tudo bem, vamos lá. Então, você tem uma partícula Q. Vamos supor que essa partícula Q tenha carga -1. Tá? Então, se aqui é -1, eu vou ter que F vai ser igual a menos 1 E. Tá? O que eu quero dizer é que a força está no sentido contrário do campo elétrico. Então, se o campo elétrico está para baixo, uma partícula com carga negativa deve sentir uma força para cima. Se a força é para cima, vai fazer com que essa partícula seja defletida para cima. Então, se eu tenho uma partícula chamada elétron, que é a chamada radiação beta, essa partícula vai ser defletida para cima e a radiação beta. Se essa partícula, entretanto, tiver carga zero, se o Q for zero, 0 vezes E, seja lá ele qual for, vai dar zero. Então, a força é nula. Se a força é nula, não há deflexão sobre essa partícula. Essa partícula vai passar pelo campo elétrico e nada vai sentir, vai chegar aqui direto. Essa é a chamada radiação ou partícula gama. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que ela é. E se eu tiver uma partícula alfa, como eu falei anteriormente para vocês, que é uma partícula positivamente carregada, então quando ela passar para vir aqui nessa direção, tá? Como o sinal é positivo, então se é positivo, vai ficar, vamos colocar um sinal de mais aqui, vamos supor, sinal de mais, vai ser mais Q, né? Esse Q nesse caso será 2, mas tudo bem, vai ser, o que interessa é que seja positivo. Se for positivo, então a força vai estar na mesma direção do campo elétrico e essa partícula alfa será defletida no mesmo sentido do campo, portanto, nesta figura, para baixo. Tá? Uma coisa que eu pergunto para vocês como curiosidade. As partículas alfa, que são positivamente carregadas, e a partícula beta, que é negativamente carregada. Falei para vocês, acabei de explicar, elas são defletidas em sentidos opostos. Mas eu pergunto para vocês, esse ângulo aqui de deflexão, aqui é esse, chamado de 1, esse ângulo 1 aqui, é igual a esse ângulo 2 aqui ou não? Ou por que não? Qual é a física por trás que explica por que um ângulo é maior do que o outro? Porque pela figura vocês conseguem observar, deixa eu limpar tudo aqui, que vocês conseguem observar que o ângulo da partícula alfa é menor do que o da partícula beta. Tem uma razão por ser, tá? Saber, quero provocar vocês para vocês pensarem a respeito e tentar me responder. Ao final desse mini curso, a gente vai fazer uma live. Nessa live, quem sabe vocês não me respondem, né? Então, vamos lá. Você tem as partículas gama, alfa e beta. Vamos supor que você está querendo atingir o alvo, algum determinado alvo, com essas 3 radiações possíveis. Qual radiação você vai usar? Vou dar um exemplo. Essa pergunta que eu faço aqui embaixo. Qual partícula usar se quisermos atingir a placa de alumínio? Então, se eu quiser atingir a placa de alumínio, qual partícula eu vou usar ou quais partículas devo usar? Se eu quiser atingir apenas a placa de chumbo, né? Se meu alvo for atingir a placa de chumbo, né? Qual partícula eu devo usar? Então, essas partículas, pessoal, elas têm diferentes tipos de alcance. Tá? Os alcances delas são diferentes. Por que isso? Isso está atrelado à massa delas. E essa mesma massa está atrelada àquela pergunta que eu acabei de fazer em relação ao ângulo lá de deflexão. Mas isso aí eu vou deixar para vocês responder. Tá? Então, tem a ver com isso, tá? Então, vamos lá. A radiação alfa, que são partículas carregadas
tem carga mais 2, são 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, tem massa atômica de 4U, né? São idênticas aos átomos de hélio. Tem pequeno poder de penetração, perdem rapidamente energia pela colisão com as moléculas de ar. Então, a partícula alfa, naquela figurinha que eu estava mostrando lá, ela não vai ter uma penetração muito grande, vai parar aqui na nossa mãozinha. Tá? A radiação beta, que seria o elétron, né, é 7.000 vezes mais leve que a partícula alfa e pode chegar a uma velocidade muito grande, né, mais próxima da velocidade da luz. E possui uma penetração muito maior e poderia ser até parada por uma folha de alumínio. Já a radiação gama, entretanto, seria apenas interrompida ou parada, né, por uma placa muito grossa de chumbo. Todo o resto seria transmitida, por isso que ela é tão danosa à nossa pele, né? Pode causar câncer e tudo mais. Então, por quê? Porque essa radiação gama aí, pessoal, notem, na química, né, como um todo, né, e até na Grécia Antiga e tudo mais, e até os seus 1700, 1500, nós pensávamos que essas radiações tinham esse rótulo de radiação, né? Mas, eventualmente, esse rótulo de radiação começou a ser atribuído para partículas. Então, não é radiação por si só, né? O que é essa radiação exatamente, né? Radiação de quê? O que é isso, né? Do que essa radiação é feita? Essa radiação é feita por partículas no final das contas. Essas partículas da radiação gama são chamadas de fótons. São partículas que não possuem massa. Existe uma razão de ser por elas não terem massa. Existe uma razão de ser por o elétron ser 7.000 vezes mais leve que a partícula alfa. Bem, não existe uma razão de ser porque o elétron é 7.000 vezes mais... eu quero dizer que a gente consegue determinar qual é a massa do elétron e nós conseguimos determinar qual é a massa da radiação alfa e nós sabemos que essa razão entre essas massas dá em torno de 7.000, tá? Então, essas massas dessas partículas são determinadas experimentalmente, né? Então, o fóton, que é uma partícula sem massa, existe uma razão teórica que explica por que o fóton não possui massa dentro do modelo padrão de física de partículas, que é algo que a gente vai falar mais lá na frente, né? Já no finalzinho. Tem um alcance muito maior, né? A radioatividade gama passa facilmente através do corpo humano, causando danos irreparáveis às nossas células, né? Entretanto, quando convenientemente dosadas, as radiações gama podem ser utilizadas para tratar algumas espécies de câncer, pois destroem células cancerosas, né? Então, vamos lá, pulando para outro ponto. Já falamos dos primeiros modelos atômicos, falamos um pouquinho de radiação. Essas radiações são compostas por partículas. E agora vamos mudar para um dos modelos mais importantes, que é o modelo de Bohr, tá? É muito rico esse modelo. Então, o modelo de Bohr, 1913, aqui são as 3 fotos do Bohr, né? Novo, um pouquinho mais perto dos seus 40 e agora já mais velho, nos seus 60, nos seus 20, nos seus 40 e nos seus 60 anos. Então, 1911, provou a existência de um núcleo que concentra a massa, considerado o átomo, contendo a carga positiva, propôs um modelo planetário do átomo, prêmio Nobel, em 1922. Tá? Notem que aqui, o modelo Rutherford foi de 1911 e o Bohr foi de 1922, o prêmio Nobel dele. Então, uma coisa interessante, né, uma curiosidade para vocês entenderem, eu gosto muito de entender um pouquinho da vida daquele cientista, em que contexto social aquele cientista estava, né, para dar aquele salto científico, né, para criar novas invenções, novas ideias, né, porque o contexto que nós vivemos faz parte disso, né, e influencia bastante na nossa forma de pensar. Então, ele era filho de um professor da Universidade de Copenhague, né, e ele tinha familiares ricos. Uma coisa interessante é que existia uma bolsa de pós-graduação, né, e essa era chamada de um prêmio, né, era um prêmio da Sociedade Royal, e
Para ganhar esse prêmio, você teria que fazer alguns testes de laboratório. Provar uma coisa, agora eu não lembro exatamente o que era. Então, o Bohr ganhou uma vantagem muito grande sobre os seus competidores para aquele tal prêmio, né, para fazer uma pós-graduação, porque o pai dele era professor da Universidade de Copenhague e tinha um laboratório próprio. Então, ao usar o próprio laboratório do pai, então ele conseguiu, que laboratórios eram bastante escassos na época, né, públicos. Então, ele conseguiu avançar bastante perante os seus concorrentes, né? Obviamente, isso não tira o mérito da genialidade dele, né? E usando esse laboratório do pai, ele conseguiu ganhar esse prêmio para poder fazer uma pós-graduação. E uma coisa interessante aqui na biografia dele é que essa aplicação dele foi feita no último dia, lá brasileiro, né? Ele aplicou no último dia e conseguiu essa pós-graduação, deu no que deu, né? Então, não é porque a gente faz as coisas no último dia, né? É que não quer dizer que a gente não vá acabar sendo bem-sucedidos e grandes aí na nossa carreira. Tá? E o Bohr, né, para variar, também foi pai de um prêmio Nobel chamado A. Bohr, que ganhou o prêmio Nobel em 1975. Uma coisa também interessante sobre esse modelo de Bohr é que ele retomou uma teoria proposta, né, em 1900 por Planck. Eu vou falar uma história, uma curiosidade sobre o Planck também. Segundo a qual a energia não é emitida em forma contínua, mas em blocos denominados de quantum. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, qual a curiosidade que eu queria falar? É que o nome famoso, Max Planck, o nome dele oficial de nascimento e registro, não era Max Planck, era Marx Planck. Tem um R aí, aqui, ó. Vocês podem ver em vermelho aqui, que eu coloco aqui o Rzinho, Marx Planck. Não era Max Planck. Mas ele sofreu, assim como eu sofro, né, com um nome tão estranho, o pessoal chamar eles de Marx, Max, que ele, então, ó, por volta dos 10 anos, resolveu assinar o nome dele em alguns documentos como Max, né, não mais como Marx. E isso ficou. Então, o nome dele ficou Max Planck, e assim como é conhecido, existem institutos de pesquisa na Alemanha, como o Instituto Max Planck, que foi inclusive onde eu fiz pós-doutorado. Então ficou da mesma forma, talvez, aí quem sabe, né? Vamos sonhar que muitas pessoas me chamam de Francinaldo, Ferinaldo, Marinaldo, Farilando. Tem uns que até se enrola com o meu nome, que faz Fari, blá, 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 e enrola aí no final. Mas eu não vou desistir de chamar meu nome, de ter meu nome como Farinaldo, não, tá? Então não vou fazer igual o Max Planck. Me mudar meu nome para facilitar para nenhum de vocês, não. Vai ser Farinaldo mesmo e tem que se virar aí para falar. Tá? Então, o Bohr, né, no seu modelo, ele postulou algumas coisas, né, bastante fundamentais e impactantes. Né? Então, primeira delas, vou falar cada uma delas aqui bem devagar, porque tem muita coisa física por trás. Tá? Então, primeiro, os elétrons movem-se ao redor do núcleo em 7 órbitas bem definidas, ou chamadas camadas eletrônicas, né, que é mais conhecida por nós, principalmente quem não é da física. Eu vou ter chamadas, né? Tem um erro aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou ter chamadas, deveria ser camadas. Camadas orbitais estacionárias, KLMNOPq. Em cada camada, os elétrons possuem uma quantidade fixa de energia. Então, dada a sua quantidade, dada a sua camada, segundo o Bohr, o modelo de Bohr, tem uma energia específica. Por esta razão, as camadas representam níveis de energia que comportam um número máximo de elétrons, que seria 7, no caso. Movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite e absorve energia. Então, olha só, movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite e absorve energia. A gente vai ver sobre isso, tá? Esse é o modelo de Bohr. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia chamada quanto de energia.
Então, segundo ele, para um elétron poder mudar de camada, ele teria que absorver um fóton ou emitir um fóton, tá? Então, ao emitir ou absorver, ele necessariamente pula de camada, tá? Então, não é que ele simplesmente está orbitando e absorvendo fóton, emitindo fóton e orbitando, que é o que ele quer dizer no ponto 2. Isso não ocorria. O que ocorria é que se o fóton absorver um fóton ou emitir um fóton por um quanto de energia, né, fixo, ele vai saltar de uma camada para outra. Se ele absorver, ele vai para um estado mais excitado. Se ele emitir, vai para um estado mais de menor energia ou mais fundamental. Então, recebendo uma quantidade de energia do exterior, o elétron salta de uma órbita mais interna para uma mais externa, ou seja, para mais algum grau excitado. Ao contrário, ao voltar de uma órbita mais externa para a mais interna, o elétron emite na forma de luz, de cor bem definida, outra radiação eletromagnética, como, por exemplo, ultravioleta ou raio-x. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que é o seguinte, vamos primeiro dar alguns conceitos, né, para aquelas pessoas que não são exatamente muito familiarizadas com tudo isso. Então, você tem um núcleo aqui, você pode ver nessa figura aqui. Você tem um átomo e tem os elétrons distribuídos nas camadas. E tem um núcleo atômico aqui no meio. Então, o que ele quer dizer é que esses fótons têm uma energia em múltiplos de alguma coisa, chamado constante de Planck, que eu vou falar, mas que esses elétrons, né, esses fótons, e a energia dos fótons está determinada pela sua frequência. O que ele quer dizer? Então, vamos supor que você tem um elétron aqui, tá? Esses dois elétrons aqui, tá aqui o elétron orbitando, e ele absorve um fóton. Aqui eu vou chamar de 1, e aqui eu vou chamar de 2. Essa outra camada aqui. Tá? O que acontece? Então, se o elétron vai daqui para cá, absorvendo um fóton, cuja energia seria HF, onde E1 menos E2 seria a diferença de energia entre essas camadas aqui, tá? Seria HF. Então, F é a frequência, tá? E esse H é a constante de Planck, que eu vou falar. Lembrando para vocês que frequência, no contexto de partículas, é mais complicado. Eu acredito que para uma pessoa que nunca ouviu falar nisso, entender uma partícula com frequência de alguma coisa. Mas eu vou falar um pouquinho como é que uma partícula pode ter uma frequência de alguma coisa. Como é que pode ter uma frequência? Se a partícula ter frequência, pode soar estranho, né? E soa estranho. Então, lembrando para vocês que uma frequência para uma onda, vamos falar de onda, que fica mais fácil, né? Você pode ter alta frequência, então os picos se repetem com a maior frequência, né? E baixa frequência, onde esses picos aqui ocorrem com uma menor frequência, né? E a distância entre dois picos como esse é o chamado comprimento de onda. Então, você pode ter uma onda de alta frequência ou baixa frequência. Só que, o que eles estão falando? Um fóton, que eu falei radiação gama, radiação é uma luz, certo? Uma luz. Uma luz tem uma determinada radiação, tem uma determinada frequência, tem uma determinada cor. E ele associa, você pode associar essa cor a uma frequência, tá? Então, você pode saber se você tem... As cores têm frequências bem definidas. Então, é nesse contexto. Você recebe uma luz ou um fóton, tá? Nesse fóton, no caso que é uma partícula, o que ele está falando até então é que você recebe uma luz de energia de frequência tal e essa luz de frequência tal vai fazer com que esse fóton, esse elétron, suba ou desça de energia. Se ele emitir, ele vai descer para outra camada, e se ele absorver essa luz, ele vai subir para outra camada mais externa. Tá? Então, luz e frequência faz mais sentido da gente entender do que uma partícula. Né? Mas eu vou retomar esse assunto um pouquinho mais adiante, caso você não tenha entendido. Tá? E o que seria esse H? Esse H é a chamada constante de Planck. Tá?
Então, uma coisa importante nessa relação de energia HF é que notem que a energia aqui está definida em múltiplos de um H chamada constante de Planck, que é uma relação empírica, tá? Esse é HF, esse H foi definido empiricamente. Como foi, de onde vem isso, né? Que negócio, veio do nada você colocou a existência de um H e F, de onde vem essa história toda? Você pega uma cavidade em equilíbrio térmico e observa que a radiação, a energia da radiação emitida está determinada pela sua frequência. E a relação entre elas duas é proporcional a uma constante. E essa constante é chamada constante de Planck. É basicamente isso. Tá? Então, ela tem uma unidade de 10 a menos 34 joules por vezes segundo, né? Mas nesse mundo de física de partículas, a gente nunca vai usar joules vezes segundo, nós usamos as chamadas unidades naturais. Essas unidades naturais convertem coisas como joules segundo, tudo para elétron-volts. Né? Então, a unidade de joules vezes segundo seria convertida para elétron-volts. As unidades de energia são convertidas todas para elétron-volts. A unidade de massa vai para elétron-volts. Tá? Como é que você faz isso, né? Quem nunca ouviu falar de unidades naturais. Parece soar estranho, né? Mas o que a gente faz é tomar algumas constantes da natureza igual a 1. E, atenção, tá? Não é que a gente diz que uma constante é igual a 1 sem ser. É só para poder converter as unidades em elétron-volts. Só isso. Por exemplo, uma muito usada é que você assumir que o H cortado, que seria essa constante de Planck dividido por 2π, só uma definição, é igual a 1. Tá? Essa é uma das. Outra é que a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava, vocês podem ver aqui, tá? É igual a 1. O que significa? Vamos lá. Só para vocês entenderem, tá? Para quem nunca usou isso. Então, 3 vezes 10 oitava metros por segundo é igual a 1. Esse segundo está dividindo e vai passar multiplicando no outro lado, tá? Então, beleza. Então, eu tenho aqui segundo é igual a 3 vezes 10 oitava metros. Tá aqui. Segundo é igual a 3 vezes 10 oitava metros. Tá? Isso sai naturalmente de tomar C, a constante, a velocidade da luz, igual a 1. Tá? Lembrando que é só uma forma de simplificar as unidades. A velocidade da luz não é igual a 1. Tá? E a mesma coisa para H cortado. Então, significa que o que for metro vai para segundo. E H cortado igual a 1 vai converter o joule lá em elétron-volts. Então, aí, dessas constantes aí, eu começo a brincar com muitas coisas. E no final do dia, muitas das quantidades físicas relevantes que a gente fala, podem eventualmente serem convertidas para elétron-volts, que é a unidade mais usada, tá? Então, vocês vão ver, eventualmente, quando eu falar de física de partículas, do LHC, o grande colisor de hadrons, né? Vou falar de elétron-volts, de giga-elétron-volts, tera-elétron-volts, tudo em unidades de elétron-volts. E a ideia todinha por trás está nessa forma de tomar algumas constantes da natureza igual a 1. Tá? Então, beleza. Então, vamos voltar aqui. O que é que tem mais do modelo atômico de Bohr que é tão interessante? Então, vamos lá. A energia do elétron numa camada é sempre a mesma. Tá? Então, o elétron está naquela camada, a energia dele é fixa. O elétron só é permitido se movimentar-se na camada, ele fica lá circulando, mas se ele for de uma camada para outra, ele tem que absorver ou emitir um fóton, certo? Beleza. A energia emitida, estou aqui, ó. A energia emitida pelo elétron corresponde à diferença entre a energia das camadas de origem e destino. Por quê? É isso aqui, ó. A diferença das energias onde está de origem e destino é igual a HF, que vai bater com a energia do fóton, a energia da radiação ou da luz. Quanto maior a energia transportada, maior será a frequência da onda. Então, repare. Prestem atenção, né? Reparem, né? O nome, o típico nordestino, né? Reparem. Né? Quanto maior a energia transportada, maior a frequência da onda. Retornos eletrônicos para a camada K
coloquei libertação de luz, desculpem a forma de escrever, mas a forma mais clara de escrever seria o seguinte: retornos de eletrões para a camada K implicam numa emissão de luz ultravioleta. Notem, como cada camada tem uma energia correspondente e a energia está atrelada à frequência, a frequência está atrelada à cor. Então, deixa eu tentar explicar aqui bem direito. Então, eu tenho aqui a minha camada, vou botar aqui esse átomo de ferro. A minha camada tem uma energia associada. Só que essa energia é igual a HF. A energia é igual a HF. Tá aqui. Só que essa frequência, como vocês se lembrarem do espectro eletromagnético, você tem alta frequência, baixa frequência. Então, você tem o espectro do vermelho ao azul, né? Você tem o infravermelho e o ultravioleta, né? Desculpa, o infravermelho até o ultravioleta. Então, o que eu quero dizer? Dada a frequência da luz, eu sei qual é a sua cor, tá? Mas, dada a luz emitida, eu sei para qual camada, né, o elétron está, para onde ele pode ir. O que eu quero dizer? Imagina um elétron que está numa camada aqui em cima. A energia que ele precisa receber, emitir, para vir para essa camada aqui de baixo é fixa e é dada por HF. E esse F é uma frequência bem definida, onde E1 menos E2 é HF. Então, sabendo qual é a diferença de energia de cada camada dessa, eu sei exatamente qual a frequência ou luz que deve ser emitida por esse elétron, né? Daqui, por exemplo, para ele vir para uma camada mais interna ou de menor energia. Então, retornos eletrônicos da camada L liberam a luz visível. Lembrando que nós temos K, L, M, N, O, P, né? Então, vamos da menos energética para mais energética. Tá? Vamos lá. Então, o que é mais interessante do modelo atômico de Bohr, né? Muito rico, muito rico. O gás hidrogênio aprisionado, imagina um gás de hidrogênio aprisionado numa ampola, assim, um tubo. E ele é submetido a uma alta diferença de potencial, né? Ele emite uma luz vermelha. Ele é aquecido e tal, e emite uma luz vermelha. Aí essa luz vermelha vai, passa e chega num prisma. Ao chegar nesse prisma, o que o prisma vai fazer? Vai quebrar isso em diferentes comprimentos de onda. Né? Então, mesmo que você chegou com a vermelha, você vai quebrar em diferentes comprimentos de onda. O que quer dizer? Esse espectro observado depois que passou por prisma está atrelado, relacionado à luz incidente, certo? As características do seu átomo. Então, isso é chamada, para quem já conhece, é chamada espectroscopia. O que é espectroscopia? Espectroscopia é o estudo do espectro eletromagnético para poder inferir qual é o material que está contido no, sei lá, o que você quiser. Então, ao estudar o espectro das ondas eletromagnéticas, eu consigo inferir qual é o elemento químico. Vou dar um exemplo para vocês. Se tem uma estrela, você quer determinar qual é o elemento químico que está lá naquela estrela lá, você realiza espectroscopia. Dadas as ondas eletromagnéticas, espectro das ondas eletromagnéticas observado, você vai poder inferir qual é o elemento químico. É assim que a gente diz, essa estrela tem lítio, essa estrela aqui não tem lítio, essa estrela tem algum elemento químico. E assim vai, tá? Tem alguns metais, não tem metais. E assim que você estuda a composição de estrelas. Tá? Então, vamos lá. Uma coisa importante que eu gostaria de enfatizar para vocês é que o que a gente está dizendo aqui? É que a energia é quantizada. O que significa ser quantizada? É que ela está em múltiplos de alguma coisa. Eu não posso dizer que a energia do elétron no átomo de hidrogênio
ela pode ser a energia no átomo de hidrogênio pode ser 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, não é assim que funciona. As energias do elétron num átomo de hidrogênio vão ser múltiplos de alguma coisa. Então, o que esse ser múltiplos de algo quer dizer que é quantizado. Então, se eu disser que ao dizermos que algo é quantizado, é porque ele só pode assumir alguns valores discretos. Em quantos de alguma coisa, tá? Então, a energia é quantizada, tem alguma coisa, o momento angular também é quantizado, tem algumas grandezas que são quantizadas, tá? Então, o que eu quero dizer? Se você tem um elétron num estado ligado, a energia dele é negativa, tá? Por estar no estado ligado. Se o elétron for livre, ele tem uma energia positiva. Então, você tem um elétron no estado fundamental, que é o N igual a 1, tem no primeiro excitado, que é o N igual a 2, e assim por diante. Então, o elétron no átomo de hidrogênio, que está no estado fundamental, tem uma energia de menos 13,6 eletronvolts. Então, se você tem um hidrogênio, que é um próton e um elétron, e você quer arrancar aquele elétron de lá, daquele átomo de hidrogênio, o que é preciso fazer é mandar um fóton, ou mandar uma luz, que tem uma energia exatamente de 13,6 eletronvolts, para você arrancar aquele elétron de lá. É a chamada energia de ligação. Então, essa é a ideia por trás. Você pega uma radiação, nesse caso um fóton, ou seja, uma partícula, lembrando que essa partícula não possui massa, e tem uma razão pela qual ela não tem massa, vocês vão descobrir se vocês ficarem ligados no minicurso. Ela espalha esse elétron, ou interage com esse elétron, vocês vão entender, eu falei espalhamento, apesar de não dizer o que é, mas o que vai acontecer é que esse elétron, talvez a forma mais fácil de vocês entenderem, é que esse fóton, essa radiação, vai arrancar esse elétron e você vai ter agora um átomo de hidrogênio ionizado. E como é essa energia, pessoal? Como essa energia depende das camadas, né? Vamos supor que a camada seja uma camada no estado N. Tá? A energia desses elétrons vai ser N, energia uma camada N, tá aqui, ó, tô aqui embaixo, tá? Vai ser negativa, porque esse elétron está no estado ligado, né, dentro de um átomo, porque menos, vezes uma constante, que eu não vou dizer para vocês o que é, eu estou chamando de SBPC, em homenagem a SBPC, é proporcional ao número atômico ao quadrado do átomo em questão, né? No caso, como por ser hidrogênio, seria Z igual a 1, mas depende do átomo, de forma mais geral, seria Z ao quadrado, número atômico ao quadrado. Então, número de prótons ao quadrado. Número de prótons ao quadrado. 1 sobre N ao quadrado. Então, se for no estado fundamental, a gente acabou de falar que é menos 13,6. Notem que a diferença de N1 para o N2 é um valor grande. Mas para o N2 e para o N3 já não vai ser tão grande assim. Por quê? Porque a dependência é com 1 sobre N ao quadrado. Então, você tem um estado fundamental, o primeiro estado excitado e tudo mais. Só basta você substituir N igual a 1, bota N igual a 1 aqui, N igual a 2, N igual a 2, N igual a 3, e assim vai. Tá? Então, presta atenção, como cada luz ou cada fóton emitido, quando um elétron sai do estado excitado, do estado fundamental, quando o elétron sai de um estado de maior energia para um estado de menor energia, ele emite um fóton. A energia desse fóton vai ser determinada pela diferença dos n's ao quadrado. Então, se ele sai do n igual a 3 para o n igual a 2, então a energia desse fóton vai ser proporcional a 1 sobre 3 ao quadrado menos 1 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, a diferença desses caras aqui, esse 1 sobre n ao quadrado, é que vai determinar a energia desse fóton emitido quando sai de um estado mais energético para um menos energético. Tá? E quanto maior a energia, né, tá aqui, maior a distância para o núcleo. Por isso que aqui no eixo X está aqui a distância para o núcleo.
E isso para mim é um uau, assim, porque você está falando que partículas têm energia negativa. Olha só, partículas com energia negativa, tá? E as energias que esses elétrons podem ter são quantizadas. Isso é uma coisa meio que surreal para quem nunca lidou com isso, né? O curso de mecânica quântica, pode ter certeza, se você nunca fez o curso de física e está me ouvindo aí, o curso de mecânica quântica é aquele curso que vai fazer assim, pô, eu fiz a escolha certa para minha vida e foi fazer esse curso de física. É uma coisa realmente impressionante, tá? Então vamos lá. Então, qual seria a distância do elétron para o núcleo, né? A distância, qual seria a distância do elétron para o núcleo? Como é que a gente calcula isso? Pô, Fanny, quão distante está o elétron do núcleo para uma... Se tem essas camadas aí, né? Então, é o seguinte, pessoal. Como é que eu vou determinar isso? A ideia é simples, tá? Então, o que acontece? Tem um próton e tem um elétron. Certo? Essas partículas aí estão sujeitas a 3 tipos de força. 3. Você tem um próton no meio e o elétron orbitando. 3 tipos de forças atuando. Primeiro é a força gravitacional. A força gravitacional é regida pelas massas das partículas e a distância entre elas. Tem a força elétrica, que é o famoso K1Q2 sobre B ao quadrado, que agora é regida pelas cargas e a distância ao quadrado. E tem esse elétron, como está orbitando, aqui, você tem uma força centrípeta que atua na direção do centro. Tá? Então, são essas 3 forças. A força gravitacional aqui é indesprezível, porque a massa das partículas envolvidas são muito pequenas. Você está lá apenas simplesmente com a força eletromagnética e a força centrípeta, que é a força atuando na direção do centro. Então, quem exerce o papel dessa força centrípeta é a força elétrica. Lembra, a força centrípeta não é que simplesmente tem uma força lá atuando do nada. Tem que ter algo que atue como essa força centrípeta. Seria tanto a força gravitacional como a força elétrica. Só que como a força gravitacional é desprezível, nesse caso, você tem apenas a força elétrica. Força elétrica é K, que é 1Q2 sobre D ao quadrado, onde esse K é proporcional a 1 sobre 4π epsilon zero. Isso é uma constante. Tá? Então, se esse elétron está na órbita, ele não escapa, não vai embora, nem cai para o núcleo, né? Lembrando que você tem um próton e um elétron, então cargas opostas, então é uma força que puxa o elétron, né? Então, atrativa, é uma força atrativa, nesse caso, elétron e próton. Então, quer forçar o elétron aí para o núcleo, né? Mas esse elétron está girando. Se está girando, então ele tem uma força querendo puxar ele e tem uma força ele querendo escapar da sua órbita. Então, a força centrípeta é igual à força elétrica se esse sistema aí está em equilíbrio. Né? Quem é a força centrípeta? Né? mv ao quadrado sobre r. M de quem? Do elétron. É o elétron que tem essa velocidade v. O núcleo está lá, segundo Bohr, estacionado. A força elétrica é K, que é 1Q2 sobre D ao quadrado. Para o átomo de hidrogênio, especificamente, a carga K, aí, Q1, Q2, Q1 é a carga do próton, Q, mais E, carga do elétron, menos E. E seria a carga elétrica, tá? Do elétron ou do próton. Mais um ou menos um. Então, eu coloquei esse Z aqui só para ser um pouquinho mais geral, né? Se você tivesse um átomo com mais prótons. Mas esse Z seria igual a 1. Então, dessa relação aqui, você consegue estimar que esse R, ou raio desse núcleo, é da ordem, grosseiramente, de 10 a menos 15 metros. Tá? Tem uma forma muito mais elegante de derivar esse número, que envolve a quantização do momento angular, mas eu não vou falar disso não. Tá? Então, essa mais ou menos é a ideia. Então, eu consigo estimar o raio do núcleo, né? Se eu der alguns valores para vocês sobre a massa do elétron, a velocidade do elétron, vocês conseguem estimar, sabendo quem é o K, estimar qual o raio do átomo, tá? Do átomo de hidrogênio, por exemplo.
Então, pessoal, nesse slide aqui, eu queria que vocês tivessem uma ideia do que é esse mundo das partículas. Tá? Eu coloquei partículas elementares, mas é partículas. Eu tenho um átomo. Olha só a distância. A gente está falando que o átomo tem um raio da ordem de 10 a menos 15 metros. Menos 15 metros. Talvez vocês não tenham parado para pensar o tamanho que é isso. Menos 15 metros. Então, só para dar uma noção para vocês. Então, que mundo é esse das partículas? Nós veremos, vocês vão entender muito mais esse slide um pouquinho mais para frente, tá? Vou falar para vocês de bósons vetoriais, de quarks, leptons, escalares, de uma forma bem introdutória, muito introdutória. Então, se você é expert aí em física de partículas, não me julgue, porque eu vou ser o mais introdutório possível, tá? Não posso ser tão introdutório, até porque isso é um mini curso, que são de 6 horas, tá? São 6 horas de aula, e é impossível sair do zero e chegar em partículas, explicar como elas, a força dá origem a partículas, tudo isso em 6 horas. É simplesmente impossível. Então, eu estou tentando fazer aí uma balança entre ser introdutório e ser também um pouquinho mais, como posso dizer assim, e mais a fundo no contexto de física de partículas, para até motivar você que está me assistindo a conhecer esse mundo aí fantástico. Tá? Então, vamos lá. Então, vocês conhecem muito bem, nós estamos nas escalas de metro, né? De metro, como essa menina aí, essa bela menina. Isso é uma escala de metros. Os olhos dela, belos olhos dela, já estariam aí na escala dos centímetros, né? A íris do olho dela já estaria nas escalas aí dos milímetros, certo? Se você pensar na retina dela, já estaria na escala dos seus 0,5 milímetros. Se você pensar nas células, já estaria na escala aí de 10 a menos 6 metros. 10 a menos 6 metros, as células, tá? Então, se você está pensando em partículas, tá? O tamanho das células está muito longe, viu? A partícula é muito, muito menor que células, tá? Então, quem vai estudar, faz biologia, onde é o estudo de células, eles estão em uma escala muito grande comparada à nossa aqui do mundo das partículas, tá? Então, células 10 a menos 6 metros. As organelas celulares, que é um assunto fantástico, né? Quem gosta de biologia, ribossomos, a produção de proteínas e tal, é da ordem dos nanômetros. Então, a gente vai lá dos 10 nanômetros, 10 a menos 8 metros. Uma escala já muito pequena. Os átomos, 10 a menos 10, ou do núcleo 10 a menos 15. Então, o núcleo está da ordem 10 a menos 15. O átomo da ordem 10 a menos 10, 10 a menos 15, tá? Então, tudo isso aí aqui, pessoal, vai se resumir a falar do modelo padrão. Eu vou juntar tudo que eu falei aqui para vocês, de átomos, elétrons, radiações gama e tudo mais, e unificar tudo isso numa coisa chamada modelo padrão das partículas elementares. É isso que esse será o alvo, tá? Depois falar de algumas aplicações de tecnologia, algumas aplicações tecnológicas oriundas da física de partículas, para vocês entenderem que o que a gente faz, pessoal, apesar de ser física básica, fundamental, é de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade. Isso vai ser o final. Mas vamos lá. Continuar lá no modelo de Bohr, né? Nós tínhamos, como eu falei para vocês, os níveis espectrais. Quando átomos ou moléculas absorvem energia, essa energia é muitas vezes liberada, tem mais um erro em português, é liberada como energia luminosa. Fogos de artifícios, né? Luzes de neon, lá quem gosta lá do seu carrinho lá tal, LEDs, etc. Então, quando uma luz passa por um prisma e é visto um padrão considerado único de acordo com o elemento. Então, dado esse elemento químico, você sabe qual é o espectro de energia que você vai ter nos níveis espectrais, tá? E isso é a forma, como eu falei para vocês, é a chamada espectroscopia, usada para identificar o material. Vou dar um exemplo para vocês. Olha essa figura aqui, tá? Olha só. Se você tiver hidrogênio, as linhas espectrais que você vai observar
são aqui, 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 tá? Os níveis de absorção, por exemplo, de fótons. Tá? Se for tiver um carbono, vai ser assim: hélio, ferro, cálcio, oxigênio, titânio. Então, cada elemento químico tem linhas de absorção diferentes, ou de emissão diferentes. E observando o espaçamento entre essas linhas, exatamente a posição em que elas ocorrem, é que nós podemos determinar qual é o elemento químico. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, é assim que, para vocês terem ideia, para não ter esses malucos, como é que você sabe que tem um elemento químico lá na estrela tal? Você não foi lá para ver, né? Você não foi lá para coletar. Bom, das linhas de emissão, eu consigo determinar qual elemento químico está lá. Não preciso viajar até lá para dizer qual é o elemento químico. Então, o modelo de Bohr, é importante saber, mencionar que funciona muito bem para descrever o átomo de hidrogênio. Com outros átomos com número atômico um pouquinho maior, ele já começou a falhar e teve problemas. Então, peraí, brincadeira à parte, isso aqui não é o Arnold Sommerfeld, não, isso é para outro seminário, tá? O Arnold Sommerfeld propôs a dualidade onda-partícula, né? Vamos entender essa dualidade onda-partícula. Começou a tratar dessa dualidade onda-partícula. A gente vai falar de quem realmente bateu o martelo da ideia de onda-partícula. Então, Sommerfeld aperfeiçoou, né, um modelo atômico de Bohr. Para coincidir as frequências calculadas com as experimentais para números atômicos maiores do que 1, ele postulou que o núcleo do átomo não permanece imóvel, como o Bohr imaginava. Então, ele tem um núcleo estável lá e os elétrons orbitando em órbitas circulares ou elípticas. Eles se moviam, o núcleo também se movia, em torno do centro de massa do conjunto núcleo-elétron. Que conjunto é esse? Como é que você sabe disso? Então, primeiro lembrar para vocês o que é esse centro de massa, né? Para quem esqueceu, ou para quem nunca viu. Vamos supor, pessoal, que você está aqui com essa figurinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Tem um próton e tem um elétron aqui, tá? Próton em azul, o elétron em vermelho. Vamos supor que a massa do próton é 1900, seja lá qualquer unidade, pouco importa, e do elétron 1, tá? Isso é de propósito, tá? Esses valores aqui não são arbitrários, não, tá? Tem uma razão de ser, que é exatamente a massa dessas partículas, tá? Só estou usando uma normalização. Aí. Se fosse o do elétron for 1, a massa do próton é 1900. Ou seja, o próton é 1900 vezes mais pesado que o elétron. Beleza. O que é a posição do centro de massa? É a posição onde está localizada mais a massa desse sistema de duas partículas. Vou dar um exemplo, vamos pensar mais, para quem nunca ouviu, desculpa ser tão introdutório, para quem já conhece esse assunto. Imagine que você tem uma partícula bem pesadona aqui, uma partícula bem pequenininha aqui. Onde está, de uma forma bem mais chula assim de falar, onde o peso está mais concentrado, né? Mais próximo dessa maçona grandona aqui ou dessa pequenininha aqui? Mais próximo dessa, né? Então, você imagina que o centro de massa, onde está mais massa concentrado, vai ser mais próximo daqui. Né? E quanto maior a massa desse, mais próximo o centro de massa vai estar aqui. Né? Ou mais concentrada a massa vai estar aqui. Eu quero dizer para vocês que é o centro de massa, né? Então, se tem uma massa grandona e uma massa pequenininha, e você está olhando o sistema como um todo, seu sistema não é essa ou esse, é os dois. Então, o centro de massa vai estar mais próximo da partícula que tem mais massa. Vamos entender, né? Matematicamente falando, poucas fórmulas eu vou usar nesse mini curso, tá, pessoal? Isso aqui é uma das poucas delas. A posição, se for aqui no eixo X, meu eixo X é essa direção aqui, ó, X. Tá? Essa direção X. No meu eixo X, aqui é o 0, tá? Minha coordenada é 0. E a minha coordenada 2 é onde está essa partícula, o elétron aqui. Que é o 0 e aqui é o 2. Então, a posição da fórmula do centro de massa é o x do centro de massa na direção x, o centro de massa na direção x vai estar na massa M1, que é o meu 1 aqui, ó. A massa minha,
próton grandão, vezes a posição x1 dele, mais m2, a massa do elétron, vezes a posição x2 dele, que vai ser 2, sobre a soma das massas. Então, vou substituir. A massa de 1, que é a massa do próton, é 1900, vezes o x1 é 0. Por que 0? Porque eu assumi que o meu próton está exatamente na origem. Porque eu fiz isso para facilitar a minha vida. Tá? M2 é a massa do elétron, vezes x2. X2 está aqui, em posição 2. Tá? E a massa dele é 1. Então, a posição 2 vezes a massa dele é 1. Sobre a soma das massas, que é 1900 mais 1. Esse x de centro de massa vai dar 0,001. Da ordem de 10 a menos 2. Eu quero dizer, então ele está bem próximo do zero, certo? Então ele, note, minha massa, o próton, está no zero. Exatamente no zero. Mas o meu centro de massa não está exatamente no zero. Está no 0,01. Não é exatamente. Então o centro de massa não está na origem, como o próton está. Isso para o elétron aqui, tá, pessoal? Então, à medida que o elétron vai se mexendo, né, nessa direção aqui, o meu próton, né, vai estar se movendo com relação à direção do centro de massa. Ou o contrário. O meu centro de massa, o meu elétron está só no x, por isso o x está aqui. Mas à medida que o elétron vai orbitando, né, a posição no x dele vai sendo diferente, certo? Vai diferente, porque a posição do x dele vai mudando. Se a posição do centro de massa muda com relação ao próton, então a posição do próton muda com relação ao centro de massa. O que quer dizer? Que é o que ele falou. O próton não está imóvel com relação ao centro de massa. Ele muda. Isso, pessoal, isso para um elétron. Se tiver vários elétrons, como é que vai ser? Então vai ser diferente. Então é isso que ele quis dizer. Ele supôs isso para poder explicar algumas observações experimentais na época. Então, outra coisa importante, né? Além disso, ele introduziu o número quântico secundário, ou azimutal, agora hoje atualmente chamado de L, né? Que tem valores até de 0, 1, 2, até valores n-1. N é o número da camada lá, né? Então, e além disso, ele disse que o momento angular, né? O momento angular, para quem lembra do ensino médio, é o famoso L é igual a R vezes P, é assim que a gente vê, seno de θ, né? No curso de bacharelado a gente vê que é R vetor P, né? Tá? Então R é vetor P, R vetor P, né? Que é o RP seno de θ, né? Então, o momento angular, que em vez de ser essa formulazinha aqui já pronta, na verdade ele é quantizado da mesma forma que energia, ele assume alguns valores específicos, não qualquer valor que eu quiser. Porque se você pegar essa forma aqui, eu posso botar a posição que eu quiser, o momento que eu quiser, o meu L vai ter o valor que eu quiser. Mas na mecânica quântica isso não é verdade, ele assume valores discretos da mesma forma que a energia assume. Tá? Então ele supôs tudo isso, isso é super importante. Então, neste momento, o que a gente tem é o seguinte. Nós temos o átomo de hidrogênio. Né? O elétron pode assumir energias quantizadas. O momento angular é quantizado. Tem toda essa história de radiação, mas essa radiação tem energias quantizadas. Mas a radiação é o quê? É a luz? A luz é o quê? Tem uma frequência bem definida, mas o que é que está por trás? Se é uma partícula, ou a luz é uma onda, né? Então, há a teoria da partícula expressa, em parte pela palavra fóton, e há a teoria da onda expressa pelo termo da luz, né? Então, lembrando para vocês, isso é meio que as figuras ilustrativas, né? Você tem a onda, né? Se eu der uma onda para vocês, conseguem me dizer, acredito eu, quem é o seu comprimento de onda, né? Que tem suas componentes transversais de elétron,
desculpa, do campo elétron e o campo magnético, né? Transversais, com relação à direção de propagação da onda. E você tem uma partícula. São coisas diferentes, né? A gente vê, são coisas, visualmente, são coisas bastante diferentes. E estando ciente disso, lembre-se que, por exemplo, o Huygens, né, que viveu de 1629 até 1695, ele sugeriu que a luz era feita de ondas, né, a onda eletromagnética, mais conhecida. Depois de estudar história, geografia e dança. É uma curiosidade. O pai dele disse, antes de você estudar física, você vai ter que aprender história, geografia e fazer aula de dança. E assim ele fez, até dizer que a luz era feita de ondas. Né? E o Isaac Newton, acho que talvez não precise nem dizer quem era esse camarada, ele propôs que a luz era feita de pequenas partículas. Né? E o Young, né, mostrou que a luz poderia interferir nela própria. Né? Então, olha só. Então, ondas têm um sistema de interferência. Né? Ondas sofrem interferência. Lembra a onda do mar? Você faz uma onda para cá e uma onda para cá com a mão, elas vão se interferir. Né? Se você fizer a mesma onda, elas vão se anular. Né? Então, as ondas se interferem. Mas o Isaac Newton disse que a luz é feita de partículas. Cara super famoso. E você vê que a luz pode interferir nela própria. Então, a luz deve ser feita de ondas. Que uma partícula interferir com a outra? Será? Então, vem o famoso Fresnel, né? Quem já estudou ótica sabe quem é. Né? A lei de Fresnel. Mostrou que a difração da luz pode ser explicada se a luz for ondas. Então, nós temos a interferência da luz, por Huygens. Nós temos a difração da luz, também explicada por ondas. Então, são duas coisas sugerindo ondas. Chega um cara e diz que a luz pode interferir nela própria, né? Então, temos Young dizendo que a luz pode interferir, sofre interferência. Um sugere que ela é feita de ondas e outro diz que ela sofre difração. Então, todo mundo dizendo, enquanto Newton está dizendo lá que é feita de partículas. E aí chega a famosa história do filho teimoso. Que história é essa do filho teimoso? Né? Filho teimoso, eu falo brevemente para vocês, talvez vocês não tenham se atentado a isso. Mas é a história do pai e do filho. J.J. Thomson, prêmio Nobel, por descrever o comportamento do elétron como uma partícula. Tem um filho, prêmio Nobel de novo, George Thomson, por descrever que o elétron tinha um comportamento ondulatório. Então, é quando o pai desenvolveu sua teoria, o seu filho teimoso ficou, mas por quê? Porque quem tem filho de uns seus 5 anos de idade vai passar por essa fase que o filho tudo você faz, ele pergunta por quê, por que não, por que sim, por que é, tudo mais, e o filho dele, por ser teimoso, por que o elétron é uma partícula, por que não uma onda, por que é uma partícula, por que não uma onda, por que é uma partícula, por que não uma onda, e vou lá e ganhar um Nobel provando que o elétron também se comporta como uma onda. Então, qual a ideia por trás disso, né? A ideia, assim, bater o martelo, né, foi de Broglie, né? Foi uma coisa muito... A matemática, pessoal, é super trivial, né? Mas a física por trás, o conceito por trás é muito fora de série. Então é o seguinte, Louis de Broglie sugeriu que a dualidade da partícula se aplica à radiação eletromagnética. Também se aplica a partículas de matéria. Tá aí, ó, sacado, o pulo fora da curva. Ele propôs que cada tipo de partícula tem propriedades de onda. De onda, tem um typezinho, como de partícula. Assim, os elétrons, não elétrons, podem ser considerados tanto como partículas ou ondas. Qual a ideia matemática disso aí? Vamos lá. Você pega a famosíssima equação de Einstein. E2 igual a P2C2 mais M2C4. Para quem não conhece, a chamada E igual a MC2 para uma partícula com momento nulo, tá? Então, se a gente tem aquela E, que é chamada a equação clássica, né? Igual a M2
C2. Se você tiver uma partícula com um momento muito pequeno comparado à sua massa, você tem E igual a M2C2. Tá? Mas essa não é a equação exatamente correta, né? Exatamente correta. Você tem E2 igual a P2C2 menos M2C4. Tá? Beleza. Então, você tem essa equação para uma partícula em qualquer momento, em qualquer massa. Se você tomar a massa dessa partícula igual a zero, vamos supor que a massa de uma partícula que eu estou considerando é igual a zero. Massa igual a zero, então E2 igual a P2C2. Toma a raiz, então E igual a PC. Se energia igual a PC para uma partícula sem massa, e nós temos, de acordo com Planck, que é igual a HF, então quando eu igualo HF com PC, eu tenho que P é igual a H sobre lambda. Então, o que eu quero dizer com essa equação aqui? É que uma partícula com momento linear P tenha a ela associado um comprimento de onda. Uma onda com comprimento de onda lambda tem um momento linear associado P. Simples assim. Mas que tipo de partícula é essa que tem massa zero? A partícula que compõe a luz, que é o fóton. Então, olha só. Então, uma coisa é você dizer que, a partir dessa equação, assume fácil, matematicamente fácil, dizer que P é igual a proporcional a 1 sobre lambda, inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor o momento linear. Quanto menor o momento linear, maior o comprimento de onda. Tá? Então, beleza. Por que isso é interessante, tá, pessoal? Para uma partícula de massa nula. A afirmação do de Broglie que isso se aplica a partículas de matéria quaisquer é muito mais profundo. Então, ele está querendo dizer que até um elétron que não tem massa nula também tem um comprimento de onda associado. Então, toda partícula pode ser encarada como uma onda e seu comprimento de onda vai depender, obviamente, da sua propriedade de massa e momento. Então, você supor que qualquer partícula pode ser encarada como uma onda é um regime relativístico, né? É um pouquinho mais, um pulo realmente extraordinário. Tá? Porque isso é interessante. Na física atômica, pessoal, quem trabalha com física de átomos e tudo mais, quem até estuda matéria escura, estuda experimentos de detecção direta de matéria escura, muitas vezes a gente se depara com esse tipo de equação aqui. Como é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você tem um átomo aqui, a bolinha aqui do átomo, e você tem uma partícula aqui, chama de P. Essa partícula P aqui vai atingir esse átomo. Vamos supor que esse átomo aqui tem um raio R. O que acontece? Dependendo do momento linear daquela partícula, se o momento linear der origem a um comprimento de onda que for maior que o diâmetro maior do que 2 vezes o raio, né? Desse átomo, né? O que acontece? Acontece que essa partícula, ela interage com o átomo como um todo. Como um todo, porque é como se fosse uma onda grande, né? Um comprimento de onda grande, atingindo um átomo como um todo. Se esse momento der origem a um comprimento de onda muito pequenininho, bem pequenininho, muito pequeno comparado ao diâmetro, né? Dessa esfera, digamos assim, então é uma partícula que tem uma profundidade bem grande, então ela não vai enxergar o átomo como um todo, ou o núcleo como um todo, ela vai enxergar as propriedades internas daquele átomo ou daquele núcleo.
Então, é assim que em física de partículas, para quem já está mais acostumado, é o que a gente chama de espalhamento profundo ou não, né? Então, vai depender se o espalhamento é coerente ou não é coerente. Então, se você interage com o núcleo como um todo, ele é coerente, está de forma coerente com todo o núcleo ou com todo o átomo. E se ele não for coerente, é porque o comprimento de onda dele é muito pequenininho, o momento da partícula é tal qual está atrelado a um momento linear pequeno, a um comprimento de onda muito pequeno que ele interage, ele enxerga o que está dentro. Tá? Ele enxerga o que está dentro. Então, olha só. Que momento isso ocorre, pessoal? Quando o momento é muito, muito grande. Porque como P é igual a H sobre lambda, da mesma forma eu posso inverter. Lambda é igual a H sobre P. P é o momento. Então, quando essa partícula tem um momento muito grande, o comprimento de onda é bem pequenininho. Então, se eu quiser enxergar propriedades de materiais, as propriedades bem intrínsecas, bem pequenas daqueles materiais, num regime muito, muito pequeno, eu preciso de ter um momento muito grande. Então, é assim que eu consigo testar as propriedades mais íntimas dos materiais usando feixe de partículas com um momento muito grande. Tá? Então, é assim que eu consigo enxergar as propriedades mais íntimas dos materiais ou dos átomos, seja lá o que for, tendo uma partícula com um feixe muito energético. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa foi a ideia de Broglie, né? Se você pensar um cara super famoso, que é o Schrödinger, né? E para quem fez o curso de mecânica quântica sabe exatamente o que esse cara representa. O Schrödinger foi influenciado por de Broglie, né, e propôs realmente uma equação de onda para descrever o elétron num átomo de hidrogênio. E a resolução dessa equação de onda, né, leva às chamadas funções de onda. A solução das equações de onda de Schrödinger leva às funções de onda. E o quadrado dessas funções de onda fornece a probabilidade de se encontrar um elétron. Mas eu não vou falar disso, tá? Isso aí eu vou ter que entrar realmente no curso de mecânica quântica. Mas essa é a ideia por trás. Então, a ideia de que o partícula realmente é uma onda faz todo sentido. E o mais fantástico disso tudo é que tem comprovação experimental, tá? A teoria precisa ter uma validade, precisa ser validada experimentalmente. Senão, nada mais é do que uma mera teoria. Né? A física, por si só, eu costumo dizer que é uma ciência experimental e precisa ter comprovação. Não fazer teoria por teoria. Se você está fazendo teoria só por teoria, sem nenhuma possibilidade de validação experimental, você não faz física, né? Você faz mais matemática, né? Mas talvez a conhecida chamada física matemática. Isso é o que você poderia fazer. Sem nenhum demérito, mas não seria a física em si, porque a física, no meu entendimento, é uma ciência experimental. Então, chega o Heisenberg, né? Que tem, ó, aí é uma coisa meio que surreal. Ele, talvez eu vou contar uma história muito interessante do Heisenberg, né? É que ele propôs o princípio chamado princípio da incerteza, né? O que diz o princípio da incerteza? Segundo o princípio da incerteza do alemão Heisenberg, não se pode conhecer com precisão absoluta a posição ou momento de uma partícula. Isto acontece porque, para medir qualquer um destes valores, acabamos alterando-os, e isto não é uma questão de medição, mas sim de física quântica da natureza das partículas. O que quer dizer tudo isso, no português claro, é que somos incapazes de precisar, de forma absoluta, o momento e a posição simultaneamente de qualquer partícula, seja ela qual for. E essa incerteza está atrelada à constante de Planck. Esse é o chamado princípio de Heisenberg. Então é como se você tivesse realmente lá um Morfeu, né? Escolhendo. Você quer qual? Momento ou posição? Porque os dois você não pode ter, né? Você tem que escolher qual a pílula que você vai querer, se é a pílula do momento ou a pílula da posição. Pílula da posição. Uma curiosidade sobre o Heisenberg, né, que eu achei super interessante, eu gosto muito, como falei, de ler as biografias dos físicos, né, saber qual contexto eles tiveram as grandes sacadas deles, né, isso me motiva bastante.
E o Heisenberg, ele era amigo do Planck, né? Do Marx, que virou Max Planck. Ele pretendia ir embora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi convencido pelo Max Planck a continuar no país para enrolar, né, o governo alemão, porque o governo alemão naquela época queria construir uma bomba atômica e o Max Planck era totalmente contra usar a bomba atômica em pessoas, né? Então o Max Planck disse: não, olha, Heisenberg, faz o seguinte, não vamos embora não, porque você com o status que você tem, você pode arrumar uma posição em qualquer lugar que você quiser, né? Deixa esses lugares mais distantes, né? Para pessoas talvez menos qualificadas, né? Que vão ter que ir embora. Porque naquela época, pô, conviver naquele ambiente ali era só os caras fantásticos, né? Deixa para essas posições mais remotas para outras pessoas conseguirem. Você tem que ficar aqui, se tem um papel importante. O que a gente vai fazer é desenvolver a teoria de física nuclear. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer para o governo alemão que a gente vai estudar como vai construir uma bomba nuclear, mas, enquanto isso, a gente vai ganhar esse investimento e vai fomentar a ciência no país em respeito à física atômica, mas a gente não vai conseguir essa física atômica porque eles realmente acreditavam que não era possível construir uma bomba atômica. Eles acreditavam nisso, mas ficou dizendo, ó, quem sabe aí se a gente não consegue, né? Mas me deu financiamento para fomentar minha pesquisa e foi assim que eles ganharam uma boa verba para fomentar a pesquisa deles. E eles ficaram surpresos, posteriormente, depois, quando os Estados Unidos realmente, de fato, construiu uma bomba atômica. Né? Mas essa é uma história bastante interessante. Né? Então, esse princípio da incerteza de Heisenberg, que ΔP é proporcional ao H, né? O H cortado, se você botar um pi ali, pode ser convertido para uma incerteza em relação a tempo e energia, né? É só você usar tomar uma derivada aí e você vai achar, tá? Achar a relação entre momento e energia, você consegue achar essa relação aqui, tá? Então, precisa de incerteza de Heisenberg na suma, resumindo, ele vai te dizer o que é que você quer, se é energia ou tempo. Lembra? Isso daqui é para uma precisão em escalas subatômicas, tá? Em escalas muito, muito pequenas. São essas escalas aí, são diferentes daquela que a gente vai ter exatamente em física de partículas, que você vai ter partículas livres, né, sendo ejetadas, que vão interagir com o seu material, então você vai conseguir precisar com uma boa precisão a energia das partículas. Essa precisão que a gente quer em física de partículas, no colisor, é diferente dessa precisão aqui que você está discutindo no princípio de Heisenberg. Eu escuto muitas vezes algumas pessoas dizerem: ah, Fernando, então como é que a gente detecta a energia? Sabe lá que tem uma partícula passando num calorímetro, no LHC, e que está com energia tal, se o princípio de Heisenberg proíbe, né? Pessoal, são precisões bem diferentes. Tá? Então, para resumir essa história, né, já muito próximo dessa primeira aula, que falei para vocês seria a aula mais longa. O que é o átomo, afinal? Né? O átomo é um objeto que é formado por prótons, elétrons e, posteriormente, descobrimos nêutrons. Eu botei nêutrons. Desculpa, pessoal, esse é alguns erros em português. Mas para escrever, fazer tudo isso nessa época aí bem difícil, vocês devem imaginar como tá, né? Foi bem complicado. Mas eu espero que esteja bem claro para vocês, esteja sendo o mais claro possível para vocês, tá? Nós temos prótons, nêutrons e elétrons. São cargas positivas ou negativas. O nêutron tem carga, pelo nome já diz, carga neutra, né? E o elétron é muito mais, 1 sobre 1900 vezes, aproximadamente, mais leve do que os demais. E usualmente o que a gente vê mesmo lá no ensino médio, por exemplo, é colocar um xzinho, aí colocar lá de massa atômica e o Z lá na esquerda, onde a massa atômica vai dar o número de prótons mais o número de nêutrons, e o número atômico é o número de nêutrons. Tá? E tudo isso é engraçado, que eu nunca imaginei, para ser bem sincero para vocês, nunca imaginei que precisaria me preocupar com isso, exatamente essa nomenclatura de X, A e Z e tal. Mas fazendo pesquisa em física de astropartículas, não de partículas, de astropartículas, eu vi a importância de entender
toda essa parte atômica, que realmente é muito importante na busca por matéria escura, por exemplo. Tá? Então, são coisas que muitas vezes a gente estuda algumas coisas até nos cursos básicos de graduação de física, ou até no ensino médio, a gente pensa, para que eu vou estudar isso? Eu não vou usar isso nunca na minha vida, e é uma total surpresa para você. Né? Então, a ideia do modelo atômico hoje, pessoal, não é aquele prótonzinho lá localizado, um núcleozinho lá localizado lá no centro, e o elétron orbitando com a órbita elíptica ou circular exatamente, não. Na verdade, você tem uma probabilidade de achar o elétron em determinada posição. Então, você tem essa nuvem aqui, essa nuvem de eletrônica aqui, ó, tá aqui, está dizendo qual a probabilidade de você achar o elétron em toda essa região aí. Quanto mais distante, então, vamos supor que a probabilidade de você achar o elétron é muito maior aqui nessa região azul mais escura do que aqui no canto. Tá? É só isso que você tem que dizer. Quando você for lá medir, aí você vai dizer onde é que o elétron está. Respeitando o princípio da incerteza, né? Mas é onde você vai poder inferir onde está o elétron. Né? Mas de antemão, você dizer, o elétron está aqui nessa camada. Ele passou aqui nessa óptica circularzinha. Não é assim que funciona na vida real. Tá? Então, aqueles modelos atômicos que eu falei anteriormente, eles são mais históricos, extremamente ricos, mas na vida real não é assim que ocorre. Você tem agora uma probabilidade de achar um elétron em uma determinada região. E essa probabilidade é regida pela chamada equação de Schrödinger. Então, todos esses átomos que eu falei para vocês, a ideia do hidrogênio e os outros átomos, compõem essa chamada famosa tabela periódica, né? Que a gente às vezes tem que decorar lá para saber que são os metais, os não metais, semimetais, os gases e tal. Que alguns deles são também super importantes nas pesquisas que eu faço, em particular, né? E saber por que eles são gases. Então, são todos eles aí são formados por partículas. Quero dizer para vocês, que partículas são essas? Eu falei para vocês, os átomos são formados por partículas. Eu falei de prótons, nêutrons e elétrons. O ponto, pessoal, é que esses prótons e esses nêutrons, eles não são partículas indivisíveis, como já dizia o pessoal da Grécia Antiga. O átomo, eles diziam que era indivisível. Até pouco tempo atrás, pensávamos que o nêutron e o próton eram indivisíveis. Mas, na verdade, tanto o próton como o nêutron são partículas divisíveis. E elas são constituídas por partículas chamadas quarks. Estas partículas chamadas quarks, que estão no próton e nêutron, tem várias quarks dentro do próton e do nêutron, tá? Para ser rigoroso. Mas vamos assumir que, na verdade, só existem 3. São chamados quarks de valência. São os quarks lá que dominam lá o próton e o nêutron. São 3. U e D. Na verdade, 2 tipos de quarks, né? Mas são 3 quarks que estão lá compostos. Estão contidos nos prótons e nos nêutrons. 2 quarks U e um D. U é o quark up, D é o quark down. Tá? O quark U tem carga 2/3, o quark D tem carga menos 1/3. A descoberta dos quarks é experimental, tá? Isso foi descoberto, foi verificado experimentalmente, tá? Foram postulados, né? Na ideia, um físico famoso, Gell-Mann, que morreu recentemente, mas tem verificação experimental, tá? Tudo que eu estou falando para vocês aqui não é uma teoria, como falei, a física é uma ciência experimental. Ela precisa ter uma verificada. Qualquer sua teoria sua precisa ter uma forma de ser verificada experimentalmente, né? Pelo menos um futuro próximo aí, quem sabe. E os quarks foram realmente descobertos, tá? Conseguindo quarks 2/3 menos 1/3. E você precisa ter exatamente esta composição de U e D para explicar os fenômenos observados, tá? Tem a ver com hadrons, física de hadrons. Mas eu não vou falar disso aqui, tá? Existem cursos, saibam que um curso de física, como aqui, por exemplo, tem na UFRN agora, tem um curso de graduação de física de partículas. Nesse curso de graduação de física de partículas, eu abordo tudo isso que eu estou falando para vocês aqui ao longo de um curso de 5 meses.
Tá? Então, eu estou tendo 6 horas para condensar um curso desse, né? Obviamente, eu não vou cobrir tudo, então só cobrindo algumas coisas que são mais interessantes e legais. E, obviamente, num curso de graduação de física, nós serei muito mais técnico do que estou sendo aqui, né? Muito mais técnico, né? Porque já irei assumir que vocês conhecem profundamente mecânica quântica e relatividade especial, que não estou assumindo aqui, né? Algumas coisas eu vou jogando, né? Mas vocês podem me perguntar na live que vai ter posteriormente. Então, essa é a ideia. Então, você tem um prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, ambos, são formados de quarks U e D. A diferença é que o U tem carga 2/3. O D tem carga menos 1/3. Então, se eu tiver 2/3, 2/3 dá 4/3. Com menos 1/3 dá carga 1. Então, o próton tem 2 U's, quarks U's e 1 D. O nêutron tem 2 quarks down e 1 U. Por quê? 2/3 menos 1/3 menos 1/3 dá carga nula. Então, essa é a diferença intrinsecamente entre o próton e o nêutron. Aqui, o nêutron tem 2 quarks D, enquanto o próton tem 2 quarks U. Tá? Então, essa é que explica a diferença entre o próton e o nêutron. E é exatamente essa também porque explica porque o próton e o nêutron não têm não têm massas exatamente iguais, tá? São um pouquinho diferentes e tem a ver com suas composições, tá? Então, aí sim, pessoal, podemos dizer que os quarks, eles são partículas elementares. De outra forma, são indestrutíveis, ou seja, são indivisíveis. Aí sim, agora sim estaremos falando de partículas indivisíveis. Então, a mensagem final que eu tenho para dar para vocês é que você que está me assistindo, seu celular, seu computador, sua mesa, essa mesa aqui que eu estou usando, tudo ao seu redor, aquele quadro lá que vocês conseguem ver lá no fundo, tudo, até essa câmera aí, que eu estou usando aqui, tudo isso é composto por partículas elementares. As partículas elementares são os tijolos mais elementares que nós temos no nosso universo. Vocês vão ver que, apesar de eu ter falado de átomos, ter dado uma perspectiva histórica, falar de algumas curiosidades sobre esses físicos famosos, essas partículas elementares são extremamente importantes no entendimento do nosso universo. São extremamente importantes para o desenvolvimento de tecnologias. E é por essa razão que eu sou fascinado por essa área. Então, vou acabar aqui, nesse exato momento. Depois vocês vão ter mais uma videoaula falando uma coisa extremamente fantástica, que é como você sai desse conceito de força gravitacional, força elétrica, para partículas. Porque na física de partículas, pessoal, a gente não fala de força. Não tem essa, tá lá o elétron, força eletromagnética, força gravitacional, isso perde o sentido. Tá? Quando a gente está no mundo das partículas que eu falei para vocês, sair daquela menina lá, passei de organelas e tal, até chegar no núcleo, no mundo das partículas, o conceito de força é perdido. E vocês vão entender isso na próxima videoaula. Tá? Até mais!